chegamos no Maio Roxo. Aliás, passamos o Maio Roxo, mas hoje a gente vai dar esse destaque para esse, né, esse alerta que a gente vai falar das doenças intestinais, aquelas inflamatórias, que diminuem a qualidade de vida, que podem realmente levar, né, para um processo aí de inflamação amplo e que tem prevenção. É por isso que ela sempre vem com um sorriso no rosto. E hoje ela está da cor, então, do Maio Roxo, que é minha amiga, a doutora Vanessa Prado. Bem-vinda! Ela, que também é gastro, aliás, ela e o doutor, que estava há pouco, o doutor Nassif, trabalham juntos, se conhecem. Que alegria, que alegria. A gente passou o mês de maio, mas eu não podia, né, deixar de colocar aqui, afinal, quando a gente fala de assuntos como esse, a gente precisa dar atenção Sim, o ano todo, né, com doutora? certeza. E é um assunto que está tão aí relevante para as pessoas, né? Às vezes uma cólica, uma dor abdominal, uma diarreia aí que persiste. É. Às vezes as pessoas não sabem o que é, o que pode ser, quem procurar. E eu tô aqui, né, justamente para fazer esse tipo de alerta aí para a população, trazer esse conhecimento dos sintomas e aproveitar que o maio já passou, né? Mas para deixar esse alerta Não, e tá, maravilhoso. você, Eu né, vim na veio no estilo, e estica. ainda combinando com beleza e vida. E vamos entender então, doutora, quando a gente fala das doenças inflamatórias intestinais, a gente Sim. está falando do quê? Porque tem tanta coisa que envolve o intestino hoje, né? Hoje o intestino, né, a gente fala que é o nosso segundo cérebro, É. porque tem tanta coisa, tanta informação, mas as doenças inflamatórias estão relacionadas à doença de Crohn e retocolite. Ok. Então, qual que é a diferença daquela colite que às vezes você adquire de ter tomado uma água indevida ou uma comida? É totalmente diferente. Ok. Esse tipo de colite que eu vim falar hoje é a respeito de uma doença autoimune, Certo. na qual o organismo age contra ele mesmo, no caso, o intestino, tá? Que é o foco principal. Então, qual que é a diferença da doença de Crohn e a retocolite? A doença de Crohn pode acometer da boca até o ânus. Certo. E dá vários outros sintomas, como dor articular, inflamação no olho, inflamação na pele. Tanto que hoje em dia, eu, cirurgiã, gastro, junto com dermato e reumato, a gente se comunica, porque às vezes são sintomas que acometem, às vezes dá uma lesãozinha de pele, daqui a pouco acomete o olho, daqui a pouco acomete o intestino. Então a gente precisa ficar atento a isso. E é como se as outras regiões que também foram acometidas, não só o intestino, também se assemelham a outras doenças autoimunes. A autoimune, tá tudo ligado a esse processo da imunidade. Perfeito, essa é de Crohn. Essa é a de Crohn. A retocolite é só o intestino grosso mesmo. Certo. Pega só essa região final do intestino. Não tem esse acometimento que a gente fala sistêmico de outros órgãos. Às vezes um paciente mais idoso começa a ter uma doença articular, aí fecha um diagnóstico de artrite reumatoide, daqui a pouco começa a ter diarreia, já tem que ligar o sinal de alerta. Será que isso é uma coisa esporádica ou será que merece uma investigação melhor? Quando a gente entende que se torna algo crônico, o paciente que tem, então, a doença de Crohn, ele vai ter sempre o quadro da diarreia, ele vai estar sempre com alguma coisa na questão da pele tópica também agravada? Ele pode ter esse acometimento sistêmico, mas não é obrigatório. Geralmente começa com aquelas idas ao banheiro que não está vinculado a nada. Entendi. Então começa a ter diarreia, que é mais aí de 5 evacuações no dia, e essas diarreias começam a piorar, aí ele começa a ter cólica, mas cólica incapacitante, aquela dor forte de suar frio, urgência para ir no banheiro, ou seja, eu preciso de um banheiro urgente, senão eu vou acabar me sujando. Então são pontos específicos que já fazem a gente prestar atenção. Opa,
não tô bem. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha do público e a gente vai falar também da retocolite, tá? E é legal que aqui é o alerta para você que está já com algum dos sintomas, né, que a doutora está explicando, você Sim. procurar ajuda o quanto antes, né? Quanto Vamos antes. falar de tratamento também. Ó, Fernanda mandou pra gente. Perda de peso sem motivo, mudança no funcionamento do intestino, gás, aquela barriga inchada, dor abdominal, também podem ser sinais de doenças inflamatórias? O mais importante, Fê, é que isso não é normal, né? Então, você já está vendo que o seu fluxo do aparelho digestivo não tá bom. Como você tá com gases, estufamento, barriga inchada, pode ser só uma gastrite. Tá. A gastrite, que é a inflamação do estômago, gera o quê? Uma má digestão e o processo da má digestão pode gerar isso. Tá. Se persistir e começar a ter diarreia, com sangue, muco e a perda de peso permanecer, aí sim vale uma investigação. Mas, Fê, isso daí eu já ia procurar um médico, já ia procurar o especialista, porque pelo menos uma endoscopia ela ia ganhar. Para poder ver o que tá por trás desses Exato, sintomas, né? exato. Porque também diminui qualidade de vida. Sim, exato. Agora, retocolite também é doença autoimune? Retocolite é uma doença autoimune que só acomete ali o intestino grosso, Tá. principalmente o finalzinho dele, que a gente chama de sigmoide reto, que é sei. a saída mesmo, que está Tá. localizado do lado esquerdo do corpo, Tá. tá? Então é aquela dor persistente, que às vezes confunde com um divertículo inflamado. Sim. Só que o divertículo ele tem um prazo, a retocolite não, é uma dor persistente e dá os mesmos sintomas: diarreia, cólica, mal-estar, aquela fraqueza. E aí quando sangra, tem que ter atenção, né? O sangramento não é normal. Não é nas fezes, não é normal. Não é normal. E essa é uma dor para evacuar ou uma dor contínua? A Não, é pessoa uma tá ali- dor contínua. É uma dor Olha. que você tá aqui, nossa, que cólica, que desespero, assim, que dá aquele mal-estar, começa a suar frio, às vezes vai no banheiro, não faz nada, e é uma cólica que persiste. E pode dar algum sinal, por exemplo, até de febre, mexer com a temperatura? Pode, porque o intestino ele fica tão inflamado, que aí já são casos mais graves, mais alongados, sem tratamento, que aí transloca a bactéria. O que que é isso? O intestino fica tão friável, tão fino, que as bactérias de dentro ali da alça intestinal Aham. caem na corrente sanguínea e dá febre. E aí pode virar uma infecção também. E aí pode virar uma infecção. Agora, quais são os sintomas, os exames exames. mais importantes para a gente diagnosticar? Porque eu imagino que a pessoa que começa a ter isso recorrente, ela não demora para procurar ajuda, porque é muito difícil. É né, doutora? muito desconfortável. E eu tô aqui justamente para não deixar essas pessoas em casa. Aham. Não é normal. Diarreia, esses sintomas que eu acabei de falar, tem que procurar realmente para fazer um diagnóstico adequado. E qual Tá. que é o principal exame? Ah, A colonoscopia. não tem como fugir, Não gente. tem como fugir. Claro, a gente pode usar de um exame de imagem, de uma tomografia, de uma ressonância, para ver como é que está a parede do intestino, como Tá. é que está a inflamação, mas o diagnóstico ele é só fechado com a colonoscopia com biópsia. Com biópsia. Então, um alerta importante, porque às vezes assim, o paciente vai pegar assim, o vizinho que faz aquele receituário ali de sei. corredor, colonoscopia. Não é esse exame, é uma colonoscopia com biópsia. Se não tiver escrito que quer biópsia de todo o intestino, não fecha o diagnóstico. Porque precisa de cada pedacinho. Exato. entendi. Por isso que é super importante falar, porque às vezes eu pego no consultório, eu já vim com o pedido da minha dermato, da minha gineco, mas não é o correto, aí vai se perdendo tempo. Tá. Então, por isso que é importante passar no médico adequado para ter o pedido de exame adequado. E isso para os dois casos, tanto retocolite dois quanto doença casos. de Crohn. Exato. Tem perguntinha lá. Perguntinha do Carlos. Beijo pro Carlos. Muita gente acha que esses sintomas são normais. Em que momento é importante procurar, então, um especialista? Só quando aparece o sangue nas fezes?
sangue nas fezes é sempre igual aí no médico. Tá. Às vezes aparece um catarrinho também, ou no papel, ou nas fezes. A cólica persistente, você vai entender que não é aquela cólica que você comeu alguma coisa e no dia passou mal. Tá. É uma cólica que persiste, é um mal-estar. Isso realmente tem que procurar o especialista para fazer um diagnóstico adequado. Tá certo. Tem mais perguntinha lá. Ju, obrigada, um beijo. Quem tem mais chance de desenvolver doenças inflamatórias intestinais e por quê? É uma doença genética, né? Então essa autoimunidade pode realmente vir aí de uma genética familiar ou de um estopim de estresse, né? Às vezes um estresse, e quando a gente pensa em estresse, não precisa ser um estresse ruim, pode ser um estresse bom, picos de adrenalina no sangue, estilo de vida, fast foods. Então, tudo isso está relacionado. Sedentarismo, tabagismo, abuso de álcool, alimentação de ultraprocessados, tudo isso tem uma porcentagem relacionada à predisposição. Doutora, agora, quando a gente fala dos casos, a gente pode colocar que as mulheres têm mais do que os homens, tem faixa etária, porque como a gente pensa em doença autoimune, elas estão sempre relacionadas com os hormônios, Sim. né? Elas também têm aí uma relação direta, por isso muitas mulheres desenvolvem doenças autoimunes depois de uma gestação, por exemplo, que tem aquele pico, menopausa, né? Exato. É a faixa etária do adulto jovem, tá? Então, dos 18 até os 40 anos, temos uma faixa etária aí que merece uma atenção e realmente mulheres têm uma porcentagem um pouquinho mais alta do que homem. Então, não vamos bobear. Exato. Tem mais perguntinha. Rafael, obrigada. Existe alguma forma de prevenir essas doenças? Difícil. É difícil, né? Mas como a gente sempre fala em todo o programa, né? Qualidade de vida, tentar fazer uma dieta mais adequada, o exercício físico que cada vez está vindo mais à tona. E você sabe que eu tenho uma amiga que ela é mastologista, né? E ela foi no congresso agora, ela trouxe um dado super importante, que se você fizer 159 minutos por semana de exercício, já diminui o risco de câncer de mama. Olha que legal. Então, da mesma forma, existe também essa questão do exercício, da alimentação, evitar bebida alcoólica, tabagismo. Tudo isso está relacionado à sua proteção do organismo em relação a adquirir isso. E claro, né, é aquele treinamento holístico que a gente fala, cuidar do paciente como um todo, o mental também, né, diminuir a ansiedade, né, menos estresse. Isso a gente falou muito também no congresso que a gente foi. É a parte mais difícil, talvez, né, doutora? Sim. Porque é um autocontrole que a gente precisa desenvolver, mas que nós somos seres humanos, então o nosso emocional é a primeira coisa que nos derruba. E né? cada vez ou que nos mais, levanta ou que nos derruba. Exato, e cada vez mais eu tento abordar isso em consulta, porque às vezes você não consegue sozinha, você precisa de um apoio, de uma diretriz ou de alguém tá escutando, porque às vezes você não consegue falar na sua casa. Então essa consulta holística de entender você como um todo, cada vez mais está sendo praticada. E eu vou dizer mais, eu acho que nesse ponto a fé e a religião elas caminham juntas, Ajuda. sabia? Depois de tudo que eu passei, eu falo aqui no ar abertamente, aqui eu posso tudo. Eu falo abertamente. Eu, assim, juro pra você, eu fiquei esperando um momento que eu fosse ter uma recaída de imunidade, alguma coisa, que eu fosse ficar com alguma coisa. Sim. Porque eu falei, não, foi muita coisa, né? Foi muito... O baque é grande. E isso não aconteceu. Porque o tempo todo eu estava e estou mentalmente com a minha fé. É isso. Então eu falo pra vocês, né? Enfim, não é sobre religião, é sobre fé. Sobre fé. E eu acho que isso sustenta algo muito importante para manter. Eu não sei, gente, não sei explicar. Eu só sei sentir. Mas porque a fé faz o quê? Independente de que religião você você tem a sua cabeça organizada. Então, isso te dá uma tranquilidade e um fortalecimento orgânico mesmo, para você seguir sem ter os altos e baixos. E as doenças autoimunes também, quando a imunidade cai, elas ficam
muito piores, né? piores, exatamente. Então, essa luta de deixar você sempre bem, tanto da forma emocional, é uma luta diária nossa, É mesmo. para mesmo. fazer os pacientes seguirem estáveis. É isso. Vamos para a pergunta, essa é importantíssima da Camila, que ela pergunta como funciona o tratamento dessas doenças, já que elas então não têm cura. É um casamento, Camila. É. Então é assim, as doenças inflamatórias, elas realmente não têm cura, mas a nossa função é estabilizar o seu organismo, tá? Então hoje em dia a gente lança a mão aí dos tratamentos biológicos, que são remédios que não tem nada a ver com quimioterapia. Então é bom eu estar falando isso, porque já desmistifica uma situação que às vezes vocês têm muita dúvida. É um tratamento de alta tecnologia que já está no mercado há muitos anos, tá? Que sim, é uma das opções é infundir na veia, ou da canetinha, ou tá vindo aí os comprimidos também. Qual que é a diferença desses remédios? Eles agem no intracelular, que é onde começa todo o processo, para diminuir a inflamação, o estopim da liberação da inflamação no corpo todo. Então, esses remédios a gente tem no SUS algumas opções, que é ótimo para quem não tem convênio, e quem tem convênio também é obrigado a liberar dentro das normas, tá? Isso é o melhor tratamento. Ao invés de você ficar tomando 10 comprimidos, vários remédios, a gente já começa indicando esse tratamento. Então, o paciente vai lá, senta numa cadeirinha dessa, meia hora infunde o remédio e vai embora. E às vezes é uma vez a cada 2 meses essa infusão. Então assim, você não fica preso a nada, você consegue se organizar. Você vai num centro que a gente fala que é um centro de infusão. Tem canetinha que às vezes chega em casa para aquele paciente que consegue fazer essa autoaplicação e está vindo os comprimidos. Isso é o que tem de mais moderno e sim estabiliza a doença. E a nossa parte, como você disse, que os hábitos de vida são sempre base, não é? De qualquer tratamento. Exatamente. Bons hábitos. Obrigada sempre, viu? Eu que agradeço. Eu adoro te receber.